Boa noite, Campo Novo do Parecis, boa noite, Cléo, boa noite, maestro, nosso vice-prefeito, todos da plateia aqui, né? O Cleiton está ali, boa noite, Cleiton, e boa noite, meus colegas vereadores aqui também. Hoje eu gostaria de fazer um apelo, mas antes, né, agradecer, aqui está a secretária de saúde, a gente, né, semana passada se reuniu, colocamos aí a necessidade de uma ação urgente da Secretaria de Saúde para poder reverter a demora de atendimento ali no Hospital Municipal, e aí foi colocado aí durante o final de semana um médico, ou dois durante o dia, se eu não me engano, né, e um médico a mais durante o período da noite, para poder atender essa explosão de demanda que foi causada pelo aumento por causa do mosquito da dengue. O danado do mosquito da dengue que vai lá, pica a pessoa, deixa o vírus lá e isso aí causa um estrago danado. E não só um estrago na saúde da pessoa, mas, né, diretamente na saúde da pessoa, mas é uma cadeia de problemas que gera, né? Então, eu vou usar o meu tempo aqui hoje para fazer um apelo, que eu acho que faz parte do meu trabalho, tanto como médico, também como vereador, como uma pessoa que está a serviço da população de Campo Novo do Parecis. E o meu apelo vai para você aí, cidadão camponovense, né? Eu peço para você, tire aí 10 minutos, hoje se você conseguir, ou amanhã de manhã, ou amanhã no horário do almoço, dá uma volta na sua casa, no fundo, dá uma volta ali no quintal, vai no seu lote vazio, observa se não tem lá um pouquinho de água parada, né, com larvinha de mosquito, e se tiver isso aí, vira esse pote lá, vira esse reservatório. Se for impossível virar esse negócio, joga um pouco de quiboa, né, ou bastante quiboa que for, né, procure isso aí, vá no seu vizinho, peça ao seu vizinho também que faça essa revisão na casa dele, porque você vai gastar ali talvez 5 minutos e você pode estar dando muitos anos de vida para uma pessoa que infelizmente pode morrer pela dengue. Então gasta ali 5 minutinhos, vai lá, se você tem mais de uma propriedade aí, vai em todas as propriedades, né? Na casa dos seus familiares, às vezes você tem pais idosos, as pessoas idosas às vezes não têm capacidade de enxergar ali de forma fácil, a larvinha é pequenininha, a barriga, né? E aí a pessoa às vezes precisa desse auxílio. Vai lá na casa do seu pai, vai na casa da sua mãe, olhe por eles, veja se tem lá essa água parada, essa água empoçada, se tem larva de mosquito, porque eu falo que é uma briga que a gente tem a obrigação de vencer, mas infelizmente todo ano a gente perde. Todo ano a gente perde pessoas morrem por causa da dengue. Isso é grave. E é uma batalha contra o mosquito, que o bichinho é desse tamanhozinho, nós somos desse tamanho que nós somos, e a gente perde essa briga, infelizmente. Porque se a gente perder um cidadão camponovense, para mim é uma tragédia. Para mim, a gente podia ter evitado essa uma morte, e eu não quero vir aqui, daqui para o final do ano, e ter que dedicar 1 minuto de silêncio para ninguém. Então, peço para você, camponovense, né, me desculpe se eu estou sendo muito impactante, mas eu peço para você que vá no seu quintal, dê uma volta na sua casa, dê uma volta ali, converse com o seu vizinho, se você tem um lote, vá lá no lote, olhe, observe se existe possibilidade de ter um foco na sua casa de criador aí do mosquito da dengue. O mosquito por si só, ele não é um problema sério por si só, mas ele é a única forma da doença ser transmitida. Então, quando ele vai lá, pica uma pessoa que tem o vírus ali que está circulando no sangue, vai e pica outra pessoa, e assim que a doença é transmitida, a dengue não passa de pessoa a pessoa. Ela precisa do mosquito. E é o ciclo natural do vírus, então se a gente impedir com que esse mosquito tenha sucesso no ciclo natural dele, a gente também vai impedir com que essa doença se propague e tire vidas aí, infelizmente. E a gente está falando de o grupo de risco, né? O grupo verdadeiro de risco são crianças menores de 5 anos, né? Principalmente menores de 2 anos de idade, são idosos aí a partir dos 65 anos, são mulheres grávidas, são pessoas que já têm algum tipo de comorbidade, que tem pressão alta, diabetes, né? Pessoas que já têm alguma doença. Então a gente está falando de pessoas que a gente tem que proteger,
né? Crianças, idosos, grávidas, né? A gente tem que proteger. Então, eu imagino que cada camponovense consegue aí amanhã, ou hoje à noite ainda, se for possível. Eu peço que vá durante o dia, porque aí você vai ter certeza mesmo se aquela água tem uma larva de mosquito ali, se não tem. Vai durante o dia. Amanhã cedinho, quando você acordar, eu tenho certeza ali que você consegue fazer essa volta na sua casa e garantir que você está fazendo a sua parte. Que você, como cidadão, não está permitindo que esse mosquito vá lá e cause um mal para sua família, que esse mosquito vá lá e cause um mal para a família do seu vizinho, que esse mosquito vá e consiga vencer uma briga e que gere uma estatística terrível, que é uma vida perdida ou mais de uma vida perdida para uma doença que é totalmente evitável, né? Que a gente consegue controlar com pequenas ações. É muito barato, não, maestro? 5 minutos por anos de vida de uma pessoa, né? É barato demais. Eu acho que vale a pena a gente fazer essa ação. E uma outra coisa que eu tenho que dizer é que a gente tem um grande poder de atendimento aqui no município de Campo Novo do Parecis, nas unidades básicas de saúde, né? As unidades básicas de saúde, há pelo menos 5 anos aí, têm preconizado, né? Isso é um acordo que não existe em lugar nenhum. Tem prerrogativas aí do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Estadual de Medicina, que fala assim, olha, uma consulta para ser uma consulta decente, ela tem que acontecer em no mínimo 15 minutos, né? E aí, pensa ali isso aí no médico e ele gasta 15 minutos exatos com você, né? É estranho às vezes, né? Você fala assim, poxa, só 15 minutos, né? Mas o Conselho Federal de Medicina fala assim, olha, o mínimo que um médico pode ter de tempo para poder fazer o seu atendimento, né, que é o processo aí da consulta, do atendimento clínico que a gente fala, que envolve a escuta do paciente, envolve a complementação das informações com perguntas que a gente faz, né, para a gente ouvir do paciente dados complementares, que envolve um exame físico, onde é que o médico vai lá e examina seu paciente, né, elabora uma hipótese diagnóstica, solicita ou não exames complementares para identificar aquele problema que foi, né, aventado ali durante a consulta e prescreve a medicação. Então a gente está falando de 15 minutos para fazer todos esses atos, né? Isso aí numa unidade de saúde, a gente tem 4 horas de atendimento por período e a gente preconiza 16 atendimentos por profissional médico por período. Então são 32 atendimentos por dia, né, por médico. E é feita uma divisão em algumas unidades, 14 atendimentos são de consultas ambulatoriais normais, que a gente fala, não é difícil a palavra normal, mas o habitual da unidade de saúde, e 2 consultas de emergência para aquele período, ou 12 consultas aí ambulatoriais normais e 4 consultas de emergência para aquele período, depende do bairro. Cada bairro vai ter uma demanda diferente, então isso é organizado de forma diferente, né? E por que existe isso aí, né? Então, a questão de 16 consultas é uma preconização aí do CFM, e essa divisão em consultas de urgência 4 e 12 e 2 e 14 é uma questão de demanda local. Isso aí tem que existir porque se você vai no posto de saúde, diferentemente da emergência ali, que é uma dinâmica totalmente diferente, no posto de saúde o médico tem que te ouvir bem, ele tem que te conhecer bem, ele tem que estar ali disposto e apto a resolver o seu problema, e eu imagino que em uma consulta com menos de 15 minutos isso aí é difícil, é complicado, né? Então, vai ter que ouvir, aí no retorno, às vezes o retorno do paciente você tem que ver exames, anotar esses exames, né? Então, o dia a dia nosso de atendimento é esse. E é importante a gente ter uma noção também, né, para a população de que o atendimento no posto de saúde, ele é um atendimento que só vai surtir efeito para a população a médio, a curto e a longo prazo se a gente cumprir um negócio que é a Política Nacional de Saúde da Família. Isso aí foi preconizado, ele funciona de uma forma para que a gente reduza lá na frente a quantidade de pessoas doentes ali no hospital. A saúde da família é uma saúde que intervém nos indicadores de saúde, né? A saúde da família, ela precisa ser feita da forma que ela é preconizada. E o que isso aí significa? Significa que a gente tem que atender o paciente hipertenso, a gente tem que atender o paciente diabético, porque se eu
deixo que esse paciente que tem pressão alta não... se eu não consigo dar atendimento para esse paciente com pressão alta e com diabetes, ele no futuro vai ser o paciente que vai infartar, que vai ter um pé que eu vou ter que amputar, que vai ter trombose ali no hospital. Se eu deixo de fazer o pré-natal da forma correta, essa mãe vai ser aquela mãe que pode ser acometida por uma doença infecciosa aí durante o pré-natal ou por alguma outra condição em saúde que venha fazer ela perder a vida ou até a vida do bebê também ou até dos dois. Se eu deixo de fazer o programa de vacinação corretamente, né, a gente vai ter incidência de doenças aí já extintas, como o sarampo, né, que é uma doença que não existe praticamente mais, a gente teve um retorno do sarampo aí, mas a prova de que ninguém morre mais por sarampo no Brasil, a prova de que funciona esse tipo de saúde da família, esse tipo de programa, é que ninguém mais morre de sarampo no Brasil, ninguém mais tem sarampo. Muitos anos a gente não vê falar dessa doença, uns 2 anos atrás, aí, 3 anos atrás, talvez um pouco mais, a gente teve uma grande migração de venezuelanos aqui para o Brasil, e infelizmente lá na Venezuela eles não conseguem ofertar um programa de vacinação tão eficiente quanto o nosso, e pessoas trouxeram o vírus do sarampo para cá, e muitos pais e mães que não tinham vacinado aí seus filhos, né, infelizmente tiveram esse acometimento. Então, a gente tem provas matemáticas de que a saúde da família funciona. Então, o que eu quero dizer com isso? O paciente que tem pressão alta e diabetes, o idoso, né, o paciente que tem alguma condição de saúde crônica, ele tem, gente, que ser atendido no posto de saúde. Ele tem que ser avaliado no posto de saúde. Eu não posso suprimir ali essa demanda de consulta para esse perfil de paciente para poder atender as demandas imediatas. As demandas imediatas são o quê? Os quadros, por exemplo, de dengue que a gente tem tido, quadros agudos aí de febre, dor articular, dor de cabeça, dor no corpo. Né? O que eu tenho que fazer para absorver essa demanda pontual, a demanda, por exemplo, da dengue, na época do Covid, né? Daqui uns dias, quando ficar seco, vão ter as doenças respiratórias, eu preciso de planejamento, porque isso é endêmico, isso é rotativo e anualmente isso se repete. Eu vou me planejar. Né? Agora, como membro aqui do Poder Legislativo, eu vou sempre estar tentando trazer para a secretária e para a Secretaria de Saúde essas dicas para que a gente possa fazer o planejamento prévio. Olha, em julho, com certeza a gente vai ter uma intensificação das doenças respiratórias, isso já é previsto. Isso acontece há 50 anos. Então a gente vai organizar, né? Eu vou sugerir, porque eu não posso fazer, pôr em prática é o papel da Secretaria de Saúde, eu não posso obrigá-la a isso. A gente vai se programar para atender a demanda altíssima que vai vir de doenças respiratórias. Todo ano vem. Isso é igual eu jogar uma maçã para cima, ela vai cair para baixo. Todo ano vai ter isso aí. Todo ano, entre novembro e fevereiro, novembro e abril, a gente tem uma endemia de dengue no país. Então, nesses momentos a gente tem que entender que a política de saúde ela tem que funcionar e ela tem que atender as pessoas para que ela foi organizada para atender. E a política de atendimento emergencial tem que se planejar, tem que se organizar para absorver a demanda. E uma prova disso foi que durante o final de semana aí, o aumento dos médicos já gerou um impacto na qualidade do atendimento, que com certeza reduziu o tempo de atendimento, o pessoal foi atendido mais rápido, o atendimento foi mais eficaz. Então é isso que a gente tem que fazer. Não podemos... Estou fazendo aqui um papel apenas informativo, né? A gente não pode achar assim, olha, o posto de saúde vai ter que atender tudo isso e o hospital vai ter que atender... Não. Cada atendimento desse, ele tem uma justificativa, cada funcionamento desse, ele tem uma justificativa de ser, né? E o meu papel hoje eu vejo, né, desde a campanha eu falei isso aí, é que a gente tem que levar esse tipo de informação para a população. Olha, o atendimento emergencial, de pronto atendimento, de UPA, é de um tipo. O posto de saúde, ele tem que priorizar o paciente do perfil do posto de saúde. O médico do posto de saúde, ele tem que visitar, ele tem que fazer a visita domiciliar do paciente que é deficiente físico, do paciente que é um idoso acamado, porque eu preciso dar aquele atendimento àquele paciente para que ele não desenvolva uma complicação das doenças que ele tem, ou que ele não desenvolva uma outra doença. Né? Esse é o maior objetivo do PSF, esse é o maior objetivo de se você ter um médico de família ali no seu bairro, um médico que conhece você, que conhece seu filho, que conhece sua mãe, que conhece a sua história, e ele vai te acompanhar e vai te ajudar a prevenir complicações que possam fazer você um dia vir parar na emergência. Então, a gente tem que ter essa consciência. E aí, quando eu tiver atendimentos, né, relacionados a casos agudos, nessa época que a gente está passando pela endemia de dengue, eu tenho que ter planejamento, eu tenho que me organizar para fazer da forma correta.
né? E daqui uns dias, com certeza, as doenças respiratórias que vão aumentar muito, eu tenho certeza, vamos fazer um planejamento para absorver esse aumento de demanda de doenças respiratórias. O que não podemos é chegar durante o evento e não ter tomado nenhuma medida, mas com certeza a gente é um aprendizado que tem acontecido aqui. Hoje tivemos uma reunião, igual todos os colegas falaram, reforçar isso é muito importante. Foi aventada a possibilidade aí de um mutirão, que eu acho que vai ser uma coisa que vai realmente fazer a diferença. Esse mutirão vai ter o objetivo de estruturar, de limpar a cidade para que a gente retire esses focos aí de mosquito, né? Que estão simplesmente porque a gente está acumulando lixo na rua de forma inadequada, né? Então esse mutirão vai ter esse objetivo, ele vai ser feito de forma organizada, ele vai ser feito de forma em que a gente vai demandar, olha, tal bairro, tal dia, ou por quadras, né? Alguns bairros são muito grandes para ser feitos em apenas um dia, alguns bairros vão demorar mais de uma semana aí, então a gente vai ter que se organizar e orientar bem a população, para a gente zonear como é que vai ser feito, né? Dividir em zonas corretas como é que vai ser feito esse mutirão, e com certeza ele vai gerar impacto aí nas próximas 5, 6, 7, 8 semanas. E de imediato é o que foi feito ali no hospital, que é aumentar a capacidade de atendimento. E do posto de saúde, eu peço que você, né, busque o seu posto de saúde, né? Busque o seu posto de saúde quando tiver os sintomas de dengue. Olha, doutor, você acabou de falar que dengue é na emergência, né? Só que a gente está passando por um período de realmente um aumento muito grande de casos. Em alguns dias, alguns postos de saúde não têm completado a mesma demanda. Fica ali em 13 atendimentos, 14, então aquele posto de saúde consegue atender mais 2 pacientes do bairro dele, tá? Não é para ir em posto de saúde de outro bairro. Vai lá. E aí, se realmente tiver alcançado esses 16 atendimentos aí, você irá ser encaminhado para o hospital com um encaminhamento assinado e carimbado por um enfermeiro, né? E você vai ser orientado da forma correta a ser atendido aqui no hospital. Então, o que eu peço para a população? Vamos usar o nosso potencial de atendimento, né? A gente vai lá no posto de saúde, chegou no posto de saúde, alcançou aquela demanda de 16 atendimentos por médico, tem posto de saúde que tem mais de um médico, né? Aí sim você vai ser encaminhado para o hospital. Mas na sexta-feira, na quarta-feira, pré-feriado, né? O hospital tinha muitas pessoas ali na fila e alguns postos de saúde ainda conseguiam atender mais 4, mais 5 pessoas por período. Né? Então, isso aí faz uma diferença. Vá primeiro no seu posto de saúde, né? Veja se tem a disponibilidade dessas 4 fichas aí para atendimentos emergenciais, ou 2 fichas, dependendo do posto de saúde. E aí, se não houver essa disponibilidade, aí sim você vai ser encaminhado para o hospital, né? E, mais uma vez, esse encaminhamento é feito pelo enfermeiro e ele é feito com um papel assinado e carimbado. O enfermeiro não vai te encaminhar com uma fala apenas, né? Não vai te encaminhar de boca. Ele vai escrever que te encaminhou e vai descrever isso num papel. E isso é muito importante que aconteça, né? Por que eu falo isso? Porque a gente vai estar garantindo que todo o potencial de atendimento da nossa cidade seja utilizado, né? Todo o potencial de atendimento seja alcançado e assim a nossa equipe de saúde, né, que é o interesse de todos os profissionais da saúde, eu tenho certeza, médicos, enfermeiros, né, técnicos de enfermagem, agentes de endemias, né, todo mundo que tem o interesse de prestar um serviço de qualidade para a população e de diminuir o impacto que essa doença tem causado na população, tá certo? Mais uma vez, lembrem do meu pedido, né? Vá aí na sua casa amanhã de dia, porque aí você vai ter a luz clara. Obrigado, presidente. Vai ter a claridade do dia para poder possibilitar que você veja lá se tem o foco do mosquito, se tem a larva do mosquito, né? E esses 5 minutinhos que você vai gastar aí, dando essa volta na sua casa, acabando com o foco do mosquito, né? Se houver esse foco, você pode estar garantindo muitos anos de vida para uma outra pessoa. Tá ok? Era isso que eu queria falar. Muito obrigado aqui. Eu quero desejar uma boa semana a todos. Que Deus abençoe a todos de Campo Novo do Parecis, nos proteja, né? E no que depender dessa Câmara de Vereadores, pode ter certeza que a gente vai sempre solicitar e também dar apoio a medidas que façam com que a nossa população tenha o atendimento que merece em todas as instâncias aqui do nosso poder público. Um abraço a todos, Deus abençoe e fiquem com Deus.